Olá, olá, graça e paz, pessoal, tudo bem? Passando para a gente bater um papo bem reto e bem objetivo sobre aquilo que eu quero chamar de três grandes poderes para o fim dos tempos. Nós estamos vivenciando momentos assim na história da humanidade, na história da igreja, na história das famílias, em que muitas deformações estão crescendo a cada dia nos valores, nos relacionamentos, na família, e com a igreja não é diferente, quem sabe com a sua própria vida que está me vendo aqui agora, que está me ouvindo aqui agora. E eu quero falar sobre isso, que eu quero pedir sua permissão para chamar de três grandes poderes para o fim dos dias, para o fim dos tempos, que eu quero chamar aqui de consagração, disposição e disponibilidade. Nós só prevaleceremos em qualquer projeto de vida, nós só cresceremos como igreja, nós só cresceremos como pessoas, se esses três poderes estiverem vigentes em nossa trajetória. E quando eu falo de consagração, disposição e de disponibilidade, nós precisamos entender o desdobramento dessas palavras. Vamos começar pela primeira, ou pelo primeiro desses três poderes, que eu estou chamando aqui de consagração. Durante muito tempo, entendeu-se que consagrar-se era passar um tempo jejuando e orando. Lógico que oração, leitura da palavra, que jejum fazem parte de uma vida consagrada, mas isso não perfaz na sua totalidade. Ser consagrado não é apenas jejuar, orar e ler a palavra, muito embora essas disciplinas sejam inegociáveis na trajetória de qualquer pessoa que quer crescer espiritualmente. Porém, entenda-se por consagração a entrega total e restrita de tudo aquilo que temos, que somos e fazemos inteiramente a Deus. Toda consagração, ela exige a reboque dedicação. E você só dedica alguma coisa a alguém quando você reconhece que esse alguém é alguém especial. Consagrar-se a Deus tem a ver com o reconhecimento de que Ele é especial e único e que nossa vida precisa ser dedicada a Ele naquilo que temos, repito, somos e fazemos. Eu sou escritor, aqui atrás você está vendo alguns livros que eu escrevi, e quando faço palestras, seminários, conferências, e que algumas pessoas vêm para que eu assine o livro, elas vêm me pedir para que eu faça uma dedicatória para elas. Eu faço e eu dedico aquele livro àquela pessoa, e algumas delas ainda dizem assim, não põe no meu nome não, põe para minha esposa, põe para o meu esposo, para o meu filho, para um amigo, ou seja, aquela pessoa que é uma coisa dedicada a alguém que ela entende por especial. Consagrar-se a Deus é dedicar a vida a Ele, não é apenas acreditar nele. E eu quero te dizer uma coisa, neste tempo de tanta violência moral, de tanta violência e de destituição de valores éticos, nós estamos carentes de vidas que de fato sejam vidas consagradas. As igrejas estão repletas de pessoas que acreditam em Deus, mas nós estamos vazios, ou pelo menos muito carentes de gente que de fato seja consagrada, que dedicou tudo que tem, que é e que faz ao Senhor. No Salmo 45, o salmista disse assim, ao Senhor eu consagro aquilo que eu compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Por isso que Paulo aos Romanos capítulo 12 vem falar de uma consagração na sua totalidade, quando ele diz o seguinte, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele fala, não vos conformeis com este mundo. Ele diz que o nosso corpo deve ser colocado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está relatando um ato de consagração. Quando o animal ele era posto no altar, aquilo significava dizer o seguinte, Deus é inteiramente teu, e a aprovação do que era posto no altar era comprovada com o fogo que vinha do alto. Ou seja, a nossa vida aqui embaixo precisa ser resultado daquilo que foi aceito como consagrado lá em cima. Pense nisso, porque nos últimos dias, se nós não entendermos que uma vida consagrada é a única maneira de nós andarmos com o Senhor, por isso que eu sempre relato um detalhe,
me permita estender-me um pouco mais nisso, não existe vida consagrada a demônios, porque consagrar tem a ver com tornar sagrado, e no inferno não existe nada que há de sagrado. Então, entender que a nossa vida, a nossa linguagem, a nossa maneira de ser, tudo que temos, fazemos e somos precisa ser sagrado, porque o Senhor, Ele é sagrado e Ele não aceita nada menos que não lhe seja sagrado. Então, consagração é o primeiro dos 3 poderes. Mas há um segundo que eu chamei aqui, estou chamando aqui de disposição. Enquanto a consagração tem a ver com a entrega, com a dedicação, a disposição tem a ver com força, com intensidade. Toda pessoa consagrada faz coisas para Deus com intensidade. Nós estamos vendo uma avalanche de pessoas que estão abarrotando os templos, mas indispostas para adorar, indispostas para acordar numa madrugada, indispostas para termos um tempo dedicado à oração. Pessoas que não têm disposição, que não entenderam um detalhe importante, eu quero compartilhar isso aqui com você, que a intensidade com que eu faço uma coisa para Deus demonstra o nível de disposição que eu tenho. Por isso que Isaías capítulo 60 está escrito: dispõe-te, resplandece, porque já vem chegando a tua luz. Ou seja, vivemos ainda em processos tenebrosos na nossa caminhada, porque não existe uma disposição. Quando Deus quis falar com Jeremias, Deus não falou com ele na geografia onde ele estava. Atente para o fato de que muita coisa que Deus quer fazer na sua e na minha vida está ligada à disposição, à intensidade, à força com o qual eu reajo à ação do céu. O céu entra com a ação, mas eu preciso entrar com a reação, com a resposta intensa. Até a maneira de nós respondermos vai definir, vai denunciar o valor que eu dei, o entendimento que eu tive daquilo que eu recebi. Pense bem nisso, no nome do Senhor Jesus. Seja alguém disposto. Deus falou para Jeremias: dispõe-te e desce até a casa do oleiro. Foi lá que ele recebeu uma palavra de revelação quanto ao futuro de Israel. Quem sabe Deus tem palavras de futuro. Aliás, quem sabe não, com certeza, Deus tem palavras de futuro e essa aqui é uma delas para a sua vida. Mas talvez você e eu não estejamos ouvindo porque não existe força, não existe disposição. Mas pastor, eu não consigo ter força. Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então significa dizer que a minha força depende do ambiente onde eu estou vivendo. E presença de Deus não é um sentimento que me arrepia, é um ambiente onde eu me fortaleço. Por isso está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E terceiro e último poder, que eu quero chamar aqui de disponibilidade. A consagração tem a ver com a entrega, com a dedicação. A disposição tem a ver com força, com intensidade. Mas disponibilidade tem a ver com tempo. Eu posso querer ter uma vida consagrada a Deus, eu posso ter força para buscar a Deus, mas se eu não entender que lá na consagração eu dediquei o meu tempo a Ele. Queridos, eu tenho um hábito de dizer que se você não sobra tempo para você ler a Bíblia, nem sequer orar direito, isso é muito bom que aconteça, porque se sobrasse tempo para você orar, você estaria dando a Deus sobras, e Deus é Deus de prioridades e não Deus de sobras. Então entenda que nós precisamos termos uma vida consagrada numa disposição, fazer com força, recebida dele, mas que nós precisamos entender que precisamos aprender a deixar de ser donos das nossas agendas e submeter a nossa agenda àquele que conhece o tempo e o modo. Eclesiastes capítulo de número 5 diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Todos aqueles que dedicam tempo a Deus, eles discernem o modo como devem aproveitar esse tempo. Nós nos tornamos uma sociedade muito ocupada, nos tornamos uma sociedade tão ocupada que nos tornamos pré-ocupados, ou seja, ocupados antes do tempo. Nós somos pessoas que nos tornamos tão sem tempo para as coisas de Deus, que nós damos um resto de dia para Deus e às vezes estamos no templo no domingo, dando o resto de uma noite mal dormida. Precisamos separar tempo para Deus. Por isso que Deus mandava separar um dia na semana exclusivamente para Ele. Por isso que o Senhor sempre diz que nós devemos parar alguma coisa para dedicarmos-nos a Ele.
porque se Ele não for dono do nosso tempo, nós seremos péssimos administradores da nossa história. Não se esqueça que a nossa história ela é formada de tempos, e todo tempo é um pedaço da eternidade que Deus nos deu, e pegou esse pedaço da eternidade chamado tempo e tripartiu, partiu em 3 pedaços, passado, presente e futuro. Isso é o tempo. Isso foi que Ele nos deu, porque Ele habita na eternidade e nos deu tempo para nós aprendermos a vivermos uma vida consagrada, uma vida dedicada, mas com disposição para Ele, com disponibilidade para Ele, porque esse tempo que Ele nos deu, Ele vai nos cobrar na eternidade. Só poderá viver na eternidade quem aprendeu a viver uma vida consagrada, disposta e disponível no tempo que Ele nos deu. Então, no passado você não tem mais como fazer mais nada, mas neste presente, neste momento em que você está ouvindo esta palavra, isso pode mudar a sua vida. Esses são os 3 grandes poderes que vão definir a qualidade de vida de uma igreja, de uma família e de uma vida pessoal como a sua e como a minha. Consagração. Dedique-se a Ele em tudo que você tem, é e faz. Tenha disposição, com uma força intensa, renovada, fazendo com força, fazendo com vontade, não com má vontade, nem dando alguma coisa meia sola para Deus, mas dando algo que de fato possa fazer, como disse o Senhor, que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração e com toda a nossa força. E, por último, entender que a disponibilidade é inegociável. Ah, eu não tenho tempo, a minha vida anda corrida. Daniel capítulo 2 diz que é o Senhor quem muda o tempo e as estações. É Ele quem pode parar o relógio, é Ele quem pode adiantar o relógio, mas se esse nosso relógio estiver nas mãos dele e não for gerenciado por nós mesmos, mas pedir a Ele sabedoria para que saibamos discernir o tempo e o modo. Consagração, disposição, disponibilidade. Que Deus nos dê este poder para que nesses últimos dias nós possamos de fato sermos alguém que prevaleça e não sermos deformados por uma geração que não sabe o que significa este tripé que qualifica a nossa vida. Graça e paz. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa um comentário. Se você ainda não é meu seguidor, siga. Se você já é meu seguidor, traz mais gente para seguir a gente, porque aquilo que é relevante para você, acredito que também será relevante para quem você ama. Graça e paz e até a próxima em nome de Jesus.